Deixa eu fechar aqui esses documentos. Vou colocar agora esse T2TRP como o projeto principal. Vamos dar logo uma analisada na estrutura desse projeto aqui, tá? Em arquivos é melhor para a gente analisar. Build é o que já foi construído. NB Project é o que o NetBeans construiu para a gente. Source é onde está a parte que me interessa, né? Dentro de Source Java, onde estarão os meus pacotes. Deixa eu voltar aqui em projetos para mostrar direitinho os pacotes para você. Pacotes de código-fonte, isso aqui representa essa pasta Java aqui, ok? Bom, eu defini os pacotes da seguinte forma. Com T2TRP, padrão, né, de criar pacotes, cadastros cliente. Com T2TRP cadastros Java, com T2TRP cadastro servidor. São os nossos pacotes deste módulo de cadastros. Aí eu tenho aqui alguns pacotes que vão ser usados em todos os módulos, né? É o padrão cliente, padrão Java, padrão servidor. Tá? Dentro desse meu pacote cliente vão estar todas as minhas telas e seus devidos controles. Dentro de Java estão os meus VOs já anotados. E dentro de servidor vão estar as minhas actions, né? Referentes a essas classes aqui, a essas telinhas aqui, tá? Em padrão, dentro de cliente eu tenho o menu e a fachada. Dentro de Java eu vou ter alguma classe essencial tanto para o lado cliente quanto para o lado servidor, poderia ser as minhas constantes. Dentro de servidor eu tenho aquelas classes padrões lá, o Hibernate útil, tenho as classes de ação, autorizações de botão, o controller callbacks, as ações, as funções, né, autorização de funções, são os menus que descem, o login e os recursos. Tem uma parte de imagens, tem uma parte de imagem telas que nós vamos descobrir depois para que ela serve. Voltando aqui eu posso ver exatamente aqueles pacotes agora como pastas, né? Tá, eu tenho aqui uns arquivos de recursos. Eu copiei esses arquivos aqui por enquanto do J-All-in-One. O J-All-in-One é o ERP que o criador do OpenSwing criou, desenvolveu. Lá ele tem 4 arquivos de recursos. Tem um arquivo em inglês, em espanhol, em italiano e em português do Brasil. Bom, aquilo que é padrão, utilizado pelo próprio OpenSwing, já vai estar traduzido para a nossa língua, né? E aquilo que ele mesmo traduziu, se a gente precisar, a gente utiliza. No caso, para o J-All-in-One. Aquilo que nós vamos precisar especificamente para o T2TRP, a gente vai incluindo em todos esses arquivos de recursos. E com o tempo vão aparecer recursos em outras línguas aí também. Temos o arquivo de configuração do Hibernate, temos o arquivo de propriedades e temos o Puller.ini. Temos o build, um build bem parecido com aquele lá. Tá? Depois que a gente for colocar a aplicação em produção, a gente vai construir esse build com mais carinho, para ele já gerar o OR também direitinho, ok? Arquivo de assinatura, aquele lá que define a assinatura do JAS. Tá? Perfeito. Como é que eu cheguei então nessa aplicação? Como é que eu montei essa estrutura aqui? Seguinte, você faz assim. Novo projeto, clica com o botão direito, novo projeto, Java Web. Tá? Tem que ser um projeto Java Web. Aplicação Web, próximo. Vou colocar aqui T2TI RP2, apenas para a gente utilizar como exemplo, né? O que nós vamos desenvolver mesmo é esse aqui que já está pronto, tá? Eu vou salvar isso daí dentro da pasta de projeto. Aqui, ó. Eu já tenho o projeto T2TRP, então vou ficar com o T2TRP2, né? Próximo. Vou utilizar como servidor o Tomcat, a versão do Java EE vai ser a versão 5 mesmo. Caminho do contexto T2TRP2. Próximo. Eu não vou selecionar o Hibernate 3.2.5 aqui, tá? Finalizo. Projeto criado. Ele já criou uma página JSP para mim, Hello World padrão aqui.
Se eu observar aqui, o Tomcat ele está rodando, vou parar esse Tomcat. Vou executar essa nova aplicação. E aí está. Okay? Se você tentar executar aqui o demo 5, ele vai executar também. Porque o Tomcat está rodando e a nossa aplicação ele está devidamente implantada. Okay? Então, o Tomcat funcionando, se o cliente tentar rodar a aplicação, vai rodar, sem problema nenhum. Voltando aqui, o que a gente faz agora? Agora é hora de nós criarmos os nossos pacotes. Você vai criar aqui um novo pacote, vai chamar ele de com.t2tirp ponto cadastros ponto cliente. Vamos logo copiar isso aqui. Nós vamos criar esses outros pacotes aqui também. Agora o Java, vamos estar os VOs e o servidor. As classes que vão ficar do lado do servidor. Já crio o pacote no lugar de cadastros padrão. Padrão Java e padrão servidor, tá? Como é que eu vou usar o Hibernate se eu não anexei ele naquele momento, né? Eu clico aqui com o botão direito, propriedades, bibliotecas, eu adiciono uma biblioteca. Adicionar biblioteca, eu vou usar esse Hibernate aqui, Hibernate JPA, tá? Onde eu posso utilizar as anotações. Eu vou usar as anotações do JPA, do pacote persistence. E o Hibernate ele tem algumas anotações diferentes. Ele implementa todas as anotações do JPA e tem algumas outras a mais. Se necessário, nós vamos usar essas outras anotações do Hibernate também. Tranquilo? Mas o Hibernate em si nós vamos usar o core dele padrão. E vamos usar uma classe que o OpenSwing traz, que é Hibernate Utils. Aqui ela traz lá alguns métodos interessantes que faz com que o OpenSwing, toda aquela lógica do OpenSwing funcione também com o Hibernate, né? Então tá, além desse Hibernate JPA, eu vou anexar aqui jar pasta, adicionar a jar pasta. Eu tenho aqui no meu desktop uma pasta libs. Então vou adicionar as pastas do OpenSwing, tá? Aliás, os jars do OpenSwing, incluindo aqui também o conector do MySQL. Então aqui dentro dessa pastinha eu tenho os jars do OpenSwing e o conector do MySQL. Eu vou tirar esse HSQLDB, porque eu não vou usar esse banco de dados. Nesses jars aqui do OpenSwing, eu coloquei também, se você deve observar que ele tem aqui um server OS e tem um SRC server OS. É legal que você tenha esse SRC server OS, porque são os fontes das classes do lado do servidor. Eu tenho um cliente OS, e tenho o source do cliente OS. Tá? Eu tenho um Common OS e tenho o source do Common OS. Isso é legal porque quando você precisar pesquisar alguma coisa dentro do código-fonte das classes do OpenSwing, isso é automático, porque dentro do Hibernate, se você tiver esses pacotes aqui. Pacotes adicionados. Posso carregar de novo a aplicação, funcionando sem problema nenhum. Tá? Então aqui nossa estrutura inicial está pronta para a gente desenvolver a nossa aplicação.